Então, meu nome é Gustavo Cassebe Pessotti, eu sou conselheiro federal de economia do Brasil, do COFECOM. Eu sou também vice-presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia. Atualmente eu sou professor da pós-graduação de Gestão Pública Municipal da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, né? Sou também concursado pela carreira de especialista em gestão governamental e políticas públicas. Tá? Então, vocês fiquem à vontade para escolher qual titulação, enfim, o que for melhor para vocês, para a gente discutir, né, essa questão da educação financeira com vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta é como ter paz financeira. Eu diria que é a pergunta do chamado, que a gente fala, de 2 milhões de dólares, né? A paz financeira é algo que ela digamos assim, não há um conceito ou um consenso universal, né? Por quê? Porque nós temos mentalidades diferentes, porque nós temos visões também que são diferenciadas. Umas pessoas gostam mais de viver o curto prazo e ser o mais feliz que podem no curto prazo. Outras pessoas são mais parcimoniosas e gostam mais, né, de poupar no curto prazo para ter uma realização, o atendimento de um sonho, né, no médio e no longo prazo. Então, uma resposta como essa depende muito do perfil de quem está nos ouvindo, né? Se é um perfil mais conservador, se é um perfil mais imediatista. Infelizmente, no Brasil, né, na Bahia em particular também, nós temos o caso mais típico do imediatismo, né? Aquela ideia de consumir tudo de uma só vez, de não esperar, de não fazer planejamento financeiro. Isso dificulta muito a maior parte dos brasileiros, né? Hoje a gente sabe que uma fatia muito grande de brasileiros, de baianos e brasileiros, vão todos os meses, né, para as fileiras dos cadastros sujos, da inadimplência, das dificuldades financeiras, né, do crédito, muitas vezes com juros abusivos, e muitas vezes isso está, digamos assim, diretamente relacionado com esse perfil que eu falei, com o perfil de quem é mais imediatista, mais consumista, que planeja menos. Mas eu ganho só um salário mínimo, não dá para fazer poupança. E isso é uma inverdade. Todas as pessoas podem fazer, ainda que seja pequena, uma poupança, né? Então, eu diria assim, ter paz financeira é um conceito muito, muito abstrato, né? E muito difícil, digamos assim, de se caracterizar em função do fato de que nós temos características muito diferenciadas e perfis que no Brasil são muito relacionados ao consumo, né? A maior parte das pessoas é muito materialista e muito imediatista. A realização normalmente de uma pessoa, quando você fala, o que você quer? Se ganhar na Mega Sena, se ganhar na Mega Sena, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer viagens, né? Então as pessoas sempre materializam a felicidade no consumo. Isso é muito ruim. Eu diria que assim, um começo ou um aprendizado para que você tenha uma educação financeira e aí, por consequência, uma paz, né, na administração do seu lar, na administração dos seus gastos, é que você sempre preconiza a ideia que você não pode ter gastos que são maiores que as receitas. Eu diria que a lição número 1 do educador financeiro é fazer com que as pessoas entendam, né, que o seu orçamento tem que caber na relação de receitas e despesas, né? O ideal é sempre ter mais receitas do que despesas. Nós sabemos que o brasileiro tem sofrido muito com as altas da inflação, com os preços dos itens de maior necessidade que estão muito caros, com a dificuldade da equipe econômica atual em controlar a inflação e com as reposições que são cada vez menores. Então eu tenho inflações mais altas e salários que são corrigidos por índices que muitas vezes não refletem a perda do poder de compra das pessoas. Então, assim,
quem está falando com vocês nesse momento, não é uma pessoa que desconhece a realidade do Brasil. Ah, mas é muito fácil para ele falar. Não, não é muito fácil falar, não. Mas a paz financeira, ou a ideia do equilíbrio financeiro, é um conceito que a gente deveria aprender desde muito cedo, né? Quando a gente recebe uma mesada, quando a gente recebe um troco, né? E que a gente pensa assim, olha, esse dinheiro pode ser o único dinheiro que eu vou ver em alguns dias, ou em algumas semanas, ou ao longo do mês, então eu tenho que ser muito cuidadoso com ele. Eu diria que a paz financeira, né, um conceito que eu já falei que é muito abstrato e muito amplo, ele depende muito dessa noção, né, da noção, de ter noção, de que nós tenhamos a noção do quanto é difícil ganhar dinheiro e o como é fácil gastá-lo, né? Então, assim, muitas vezes o equilíbrio financeiro começa quando a gente começa a definir algumas prioridades. E para definir prioridade, a questão primordial é entender o seu orçamento. É entender aquilo que eu tenho como tirar e aquilo que eu não tenho como tirar das minhas despesas mensais, né? Eu já sei que eu vou receber um determinado salário ao longo de um determinado dia do mês, né? Esse salário pode atrasar, mas ele vai ser, a expectativa é que ele seja, né, mais ou menos parecido ao longo de todos os meses do ano. E por isso também as minhas despesas têm que ser, né? E eu tenho que controlar, porque eu sei que em determinado momento do ano algumas despesas crescem, que são os fatores que nós definimos como sazonais, aqueles elementos que, Dia das Mães, Dia dos Pais, que acabam pressionando, né, o consumo das famílias e fazendo com que as nossas despesas sejam maiores em determinados meses do ano. Daí a ideia é que se naquele mês ele foi maior a sua despesa do que no mês anterior, né, no próximo mês ou no mês seguinte a gente consiga colocar o pé no freio, né, e fazer com que ao longo da nossa vida financeira a gente tenha equilíbrio e desequilíbrio, e no final de um determinado ano, de um determinado período, a gente saia equilibrado, tá? Então eu diria que assim, a dica primordial e fundamental é conhecer o seu orçamento, determinar os gastos que são inevitáveis, né, e fazê-los evidentemente com prioridade, tentar ao máximo possível tomar cuidado com promoções, com a ideia de crediário facilitado, com a ideia, sabe, de que pague 2 e leve 3 quando você só precisava de 1, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com as armadilhas do consumismo para que a gente comece a ter uma noção, né, do que vocês estão chamando de paz financeira. Negociar dívidas nem sempre é uma coisa fácil, né? Mas ela é fundamental, né? Ou seja, é a ideia do devo, não nego e pago, né? E não pago quando puder, né? Ou seja, reconhecer-se um devedor e ter o interesse de renegociar a dívida é sempre muito, muito importante. Para negociar a dívida, eu acho que fundamental é ter sempre em mão o Código de Defesa do Consumidor. E como muitas vezes nós não conhecemos esse código, como muitas vezes nós não temos tempo ou conhecimento suficiente para entender todas as questões relacionadas ao direito do consumidor, que nós tenhamos sempre um bom relacionamento com as instituições que defendem os consumidores, entre elas o PROCON, né? O PROCON vai saber sempre analisar um contrato que você assinou, vai sempre ter, digamos assim, uma forma adequada de uma mediação, de uma arbitragem, de um determinado valor que se pode ter para que você consiga pagar. A gente sabe, né, que os juros do não pagamento das dívidas, ele no Brasil ele é extorsivo, ele é muito abusivo, ele é muito alto, e por isso a primeira premissa é reconhecer-se devedor e frear completamente gastos desnecessários, né? Ou seja, gastos que de repente você está tendo porque você está
elevando demais o consumo de água no banho, ou porque você está dormindo até mais tarde, jogando coisas no computador, ou conversando demais na internet, gastando os seus recursos, né? Que às vezes a gente tem uma falsa dimensão sobre os centavos, né? Ou sobre os reais. Ah, mas é só R$1,20, é só 13 centavos, é só... Né? E quando você vai somando 13 centavos aqui, R$1,20 ali, 80 centavos dali, e que você pega todo esse bolinho, né, de dinheiro que você falava assim, mas era só R$1, e que você junta tudo isso, né, dá uma quantia considerável de dinheiro que a maior parte dos brasileiros não conhece, né? O que eu estou falando para vocês é muito comum. Se a gente perguntar para um brasileiro comum qual é o tamanho da sua dívida, ou quanto você deve para o mês seguinte, a maior probabilidade de resposta é que ele não saiba, ou que ele tenha dificuldade de se lembrar, né? Então, e muitas vezes essa dívida se torna impagável porque a gente começa a aceitar como natural a ideia, não, mas é só R$1,32, não, mas o que eu faço com 50 centavos? E de repente você começa a menosprezar a máxima de que podemos poupar, às vezes, mesmo tendo uma receita muito pequena ou tendo um salário muito baixo, né? Desde que a gente entenda que todo o dinheiro que faz parte do nosso orçamento deve ter uma destinação, e uma dessas destinações é a poupança, né? É a ideia da mudança de concepção, de gastar menos do que a gente recebe. Bom, para aumentar a renda e gerar mais dinheiro, tem vários mecanismos, né? Desde os chamados bicos que a gente pode fazer, desde a ideia de 1, 2 empregos, né? Eu diria que assim, uma das formas que a gente tem para aumentar a renda que a gente tem é a gente começar desde muito cedo a ter o hábito da educação financeira, para que aquele excesso de dinheiro, né, que você não gastou tudo de uma vez e que agora pode ser aplicado em alguma aplicação financeira, algum título de capitalização, permita você aferir um pouco mais de renda, né? Nós sabemos que o Brasil é um país tipicamente que favorece as atividades rentistas, as atividades bancárias, as atividades financeiras, né? E ao invés de você ir pegar um dinheiro com agiotagem, né, com instituições financeiras, você agora, né, com a sua educação financeira bem feita, com o seu dever de casa, você pode, então, fazer uma poupança, fazer uma aplicação. Quando eu falo fazer uma poupança, é comprar um título de capitalização, seja poupança, seja CDB, seja todas essas modalidades de renda fixa, que são as mais seguras, né? E com o rendimento dessas aplicações, sem mexer no principal, você vai ter todos os meses um delta, né? um diferencial, um plus na sua renda, né? Se você tiver paciência de esperar um pouquinho mais, ao invés de fazendo as retiradas mensais, mas se você tiver a possibilidade de fazer as retiradas anuais ou bianuais, né, só dos rendimentos das aplicações financeiras você gera um tipo de renda que não compromete a sua atividade principal, que não compromete a sua poupança já realizada e que vai te permitir, com certeza absoluta, realizar mais gastos, ter mais tranquilidades financeiras, né? Então, eu diria, aumento de renda depende muito da sua relação com os trabalhos que você pode desenvolver, desde bicos a 1, 2 empregos, ou da sua capacidade, né, de lidar bem com o mercado financeiro, por exemplo, né? Mas uma outra forma que a gente tem de aumentar a nossa renda, né, é uma falsa ideia, né? Mas que parece, reduzir um gasto, né? Se antes eu tinha uma renda que estava absolutamente comprometida com determinados gastos,
Quando eu começo a fazer educação financeira, quando eu começo a pensar mais no futuro e quando eu começo a gastar menos, né, com supérfluos, com bobagens, com gastos que são promocionais, eu precisava muito disso, e quando você não precisa, na verdade, você começa a perceber que o seu orçamento parece aumentar, né? A renda não aumentou, mas os gastos diminuíram e você tem um poder aquisitivo mais alto, mais forte. Então, eu diria, a educação financeira é uma premissa para todas as nossas atividades, né? Pensar bem o curto prazo, idealizar o médio e realizar no longo prazo. Eu diria, né, é a frase que eu gosto sempre de usar nas minhas aulas, né? Que a gente pode esperar um pouquinho, esperar o momento certo, né? E sempre tomar muito cuidado com as questões imediatistas, com as questões assim sabe, de consumir tudo ao mesmo tempo. Mas eu preciso de tudo. Tudo bem, você pode estar no momento em que você precisa de muito. E aí, o que a gente deve fazer nessa hora? A nossa prioridade. O que eu preciso mais agora? Eu preciso de roupa para os meus filhos, eu preciso de um ventilador novo, eu preciso disso, daquilo, né? Então, assim, você vai elencar qual é a sua prioridade, o que é mais importante no rol de gastos que você vai fazer, você vai comprometer uma parte do seu salário com esses gastos, né? E vai deixar essa ânsia consumista de lado para que você possa ter uma qualidade de gastos e um orçamento que caiba dentro da relação da sua receita, né? Eu acho que isso é fundamental. Mais renda, advinda de trabalhos ou de recursos não gastos ou de poupança, com certeza vai significar no momento seguinte, no que eu chamo de médio prazo, né? Ou seja, evitar o imediatismo, vai significar um fluxo financeiro muito maior para você e para toda a economia, né? Que agradece a saúde financeira.